Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa live do dia 3 de julho de 2020, aqui do TDAH Descomplicado. Olha, já estamos aqui com a Camila. Olha a Camila aqui. Camila, você tem que mandar o botãozinho para eu te chamar. Convidadíssima Camila, terapeuta ocupacional, ela vai conversar com vocês. Olá! Entrei. Colocar Tudo um filtro bom? aqui, né? Nem sei mexer nesses negócios, mas enfim. Não, tem que botar um filtro. Eu sou rústico. Vamos lá, boa noite então a todos que estão conosco aqui. Gente, essa live é muito especial. Boa noite, Tainara, boa noite, Patrícia, boa noite a todo mundo que está entrando aí. Por quê? Hoje eu convidei a minha convidada especial de sempre, Camila Novaes, terapeuta ocupacional aqui de Brasília também. E a gente já tratou de vários temas, né, como TPS, transtorno de processamento sensorial, falamos de vários temas importantes, mas a gente vai falar de um transtorno bem específico que eu descobri esse ano que tenho, né? Mas eu fui diagnosticado aos 7 anos de idade e estava no meu primeiro diagnóstico, meu primeiro laudo, lá de 1900 e pouco, quando eu fui diagnosticado com TDAH, né? E lá falava assim, inclusive com traço da disgrafia. Eu falei, caramba, eu tenho disgrafia. Então eu percebi por que minha letra sempre foi garranchuda, por que provavelmente eu tinha muita dificuldade de copiar do quadro. Então muitos de vocês aí que acham que copiar do quadro é uma questão apenas de Ritalina, ou uma questão apenas de, pior ainda, de chinelada, ou uma questão apenas de encontrar, sentar na frente. Não, tem muita coisa envolvida aí. Mas a gente sabe que tem vários fatores, um deles é a disgrafia, e hoje vai ser o foco a disgrafia. Então, Camila, seja bem-vinda novamente, e aí eu gostaria que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal e a gente entrasse nesse tema então. Tá ok. Está me ouvindo bem? Tá tudo ok? Perfeitamente. Eu ainda tô aqui no consultório onde eu trabalho, porque eu acabei de atender agora, 19 horas. Saí correndo, troquei, tirei o uniforme e vim pra cá, pra live. Então, assim, primeiro eu sou terapeuta ocupacional aqui em Brasília. Sou especialista em integração sensorial, trabalho com integração sensorial, trabalho numa escola também em Brasília, então eu estou dentro dos contextos escolares de todas as crianças que têm alguma dificuldade, alguma deficiência e precisam de alguma adaptação ou algum suporte, né, da terapia ocupacional dentro da escola. E aí eu lembro que você falou assim, eu tenho disgrafia. E aí eu te fiz uma pergunta. Você lembra a pergunta que eu fiz? Fez várias. Não, mas flexão. a primeira pergunta. A primeira coisa que eu falei com você foi assim, Yuri, você consegue fazer barra? Você consegue se manter na barra? Não. Você perguntou para sua mãe se você engatinhou? Eu perguntei para ela, mas ela não me deu a resposta. Passou batido. Ela tem TDAH, tá? Mas enfim. Tudo bem. Eu vou perguntar depois. Porque essas são perguntas importantes. Eu queria a gente começar essa live, antes da eu entrar dentro dessa questão da disgrafia, eu queria que você pudesse me falar o que você entende da disgrafia. Quando você leu o seu laudo, que você viu lá, eu tenho disgrafia, o que você entendeu? O que você acha que é a disgrafia? O que você percebe que é a disgrafia? Bom, como paciente, né, como alguém que teve um diagnóstico, eu entendi muito pouco. Porque, afinal, vamos dizer assim, na análise da palavra, o que seria disgrafia? Né? É uma dificuldade, né, falta de grafia, dificuldade na grafia, algo nesse sentido. Então, provavelmente, essa impressão que eu tenho é que os pais têm e que os adultos que se descobrem que têm a disgrafia também. Só que eu sempre tive muito problema com escrita, do tipo assim, para mim, copiar é difícil, quando eu copio a letra sai ruim, e por a letra sair ruim, eu nem leio o que eu escrevi. Então, na verdade, escrever para mim, durante toda a vida escolar, foi nada mais, nada menos do que um processo de tortura, só. Porque eu não conseguia escrever, não prestava atenção no que eu estava escrevendo ali, e quando eu conseguia, depois eu não lia, porque a letra era muito ruim. Minha letra é muito ruim até hoje, ela é muito... Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de assinar papéis em cartório, porque minha assinatura muda de uma linha para outra. Então, eu tenho essa dificuldade até hoje, né? Uma questão, talvez, de equilíbrio. Sei que você vai esmiuçar por aí. Mas, aí eu lhe pergunto, então, o que seria, propriamente dito, mais a disgrafia? Então?
Então, a disgrafia, ela não é uma dificuldade cognitiva. Ela não é que a criança não sabe ler, a criança não sabe escrever. Não tem nada a ver com isso. Não é porque, eu sei que é uma palavra forte, mas muitos pais usam essa palavra. E eu queria colocar isso como, não existe isso. Meu filho é burro, meu filho não sabe, meu filho não dá conta. Gente, não existe isso. Não é o seu filho, o QI do seu filho não é nem um pouco inferior por ele ter a disgrafia. A disgrafia não é um problema cognitivo. Ele é um problema sensório-motor. O que é isso? Quando a gente fala de sensório-motor, a gente fala do nosso sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico e das nossas questões sensoriais também. É como se fosse, por exemplo, o cérebro mandando a mensagem que quer escrever a letra P, por exemplo. O cérebro quer escrever a letra P, mas a mão não sabe como fazer a letra P. É algo que trava. Não está associado a nenhuma patologia, não está associado a nenhuma questão de auditiva ou visual, porque às vezes os pais pensam, né, que pode ser uma questão visual, não está enxergando. Faz todos os exames oftalmológicos, audiológicos, DEPAC, exames para audição mesmo, e não tem alteração nenhuma. O que está acontecendo? O que é isso? Por definição, a disgrafia ela é um transtorno de escrita. É um transtorno da escrita mesmo. Mas por quê? Porque algumas questões motoras podem estar influenciando nisso. E aí, como que a gente sabe? Como que eu sei que meu filho tem uma disgrafia? A gente pode suspeitar, eu anotei algumas coisas aqui, e aí eu vou lendo, tá? A gente pode suspeitar, eu não vou falar assim, olha, se seu filho tem isso, ele tem disgrafia. Não, porque eu não conheço o filho de vocês, eu não conheço as outras demandas da criança. Então, assim, a gente pode levantar essa suspeita quando tem uma lentidão na escrita. Então, assim, para escrever a criança demora muito. Por quê? Às vezes porque põe muita força, ou então, às vezes, porque a letra é muito fininha. Sabe aquela letra bem leve, que você quase não consegue enxergar se está no lápis? Sabe, assim, aquela letra bem leve. Ou então aquela letra muito forte. Aquela letra que chega, rasga o papel, que você apaga, mesmo apagando, você não consegue apagar tudo, porque ficou tão marcado o grafite do lápis no papel que não sai. Afundou, né? Isso, então assim, você não consegue apagar. Meu celular tá caindo, que eu tô com fone, e aí fica aqui embaixo, mas eu vou segurando. Então assim, a letra ilegível, a criança escreve, igual você falou, eu escrevia, copiava, e tinha hora que eu olhava e eu não conseguia entender nada que estava escrito. Então essa letra ilegível, a desorganização geral, assim, espacial. Então assim, tá escrevendo com a letra de forma, né, a letra de forma grandona, de repente a letra já está uma cursiva Alternar em pequenininha. cursiva, né? Sim. Isso. Então, assim, não necessariamente... eu, por exemplo, eu escrevo metade cursiva, metade caixa alta, porque eu já me adaptei assim. Mas segue um padrão de tamanho, segue um padrão da linha, não fica alternando uma letra lá em cima, uma letra aqui embaixo. Então, quando a gente vê essa desorganização dessa estrutura, a criança que não consegue, por exemplo, porque eu não tenho nenhuma folha pautada aqui, mas a folha pautada, a criança não consegue, por exemplo, escrever em cima da linha. Ela vai subindo, ou a letra vai descendo, e aí pega a linha de baixo, ou pega a linha de cima. Então, quando a gente observa essas questões, a gente pode desconfiar dessa disgrafia. Outras coisas, o espaçamento entre as palavras, ou não dá o espaçamento adequado, escreve tudo junto, e aí na hora de ler fica uma coisa impossível, ou dá um espaçamento grande demais. Então, assim, uma pequena palavra numa linha e a outra já na próxima. Essas questões... Falta de padrão, né, digamos. Isso, esse falta de padrão na escrita. Acho que eu falei todas que eu anotei. Então, uma letra feia, uma letra mal feita. Uma coisa que é importante a gente falar. Inversão de letras. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Deixa a caneta cair. Vou fazer na outra. Tem crianças que, por exemplo, vou fazer o P
Ó, o meu P. Certo? Tem crianças que fazem o P invertido, que a gente fala que é espelho. Uma letra em espelho. Uma letra espelhada. Isso, ó. Pessoal, para vocês entenderem, é porque você está espelhado, então o seu P invertido, na verdade, está invertido, está correto pra gente. Então vamos Mas voltar, vocês entenderam, né? Mas vocês engraçado, entenderam que para mim aparece normal. Isso. Para você tá invertido? Para mim tá invertido. Primeiro você fez o errado, depois o correto. É tipo isso. Mas para mim aparece normal. Enfim, tudo bem. Vai entender. Então, a letra espelhada. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, e dá muito problema com as crianças na matemática, é o 5 e o 2. Porque a criança escreve o 5 invertido e ele vira um 2. E aí, na hora de fazer a conta, ele erra. Porque ele está identificando aquilo como 2. Ele percebe e ele identifica aquilo como 2. Mas na hora de escrever, o 5 ele faz ele invertido. E ao aí, contrário. Por que acontece essa disgrafia? Como que acontece? Por que meu filho tem? Por que a sua criança tem? A disgrafia, ela pode ter duas causas. Ela pode ter uma causa adquirida ou a causa desenvolvida. O que é a causa adquirida? A causa adquirida, por exemplo, se sofreu algum traumatismo craniano, se teve alguma lesão cerebral durante o processo. Então, assim, um adulto que teve um acidente de moto, teve uma lesão cerebral, e aí na reabilitação dele, na parte da escrita, ele realmente não consegue fazer a letra. Ele pensa na letra, ele sabe qual é a letra, ele identifica a letra, mas o motor não vai. Então, é uma disgrafia adquirida. Ou a disgrafia de desenvolvimento. Como que é isso? Uma criança que está no processo de alfabetização, ela está começando hoje, o que acontece? A gente vê que o processo de alfabetização está muito mais adiantado do que o nosso desenvolvimento neurológico manda. Então, assim, estão querendo alfabetizar as crianças com 3, com 2, com 4 anos. E assim... Tem uma idade certa, né? Mais adequada da maturação cerebral, né? E eu vejo muitos pais, assim, falando... Eu vejo, assim, o grupo de mães que eu participo, amigas que me mandam, e me mandam assim, olha, Camila, que lindo, a minha filha está com 3 anos, ela já sabe o alfabeto inteiro. Eu tô treinando com ela o alfabeto. Pra quê, gente? Pra que você tá treinando o alfabeto? A criança nessa idade, ela não tem desenvolvimento neurológico. Isso é neurologia. Não tem desenvolvimento neurológico ainda para isso. Não precisa, não é adequado fazer isso. Por quê? Porque lá na frente, quando ela for usar a alfabetização mesmo, essa fase do concreto, que é o que ela precisava, não vai estar pronto. Então, assim, o que acontece? A criança precisa ter percepção visual para identificar e... Eu tô lendo os comentários e eu vou rindo. Fico feliz. Eu também. Então a criança precisa ter essa percepção visual para lá na frente ela entender a posição da letra. Porque se a gente for pensar o P, o B, o Q e outra letra que eu esqueci agora, são 4 letras. É só inversão. Uma para baixo, uma para cima, uma para o lado. F com B, né? O F não, peraí, deixa eu escrever aqui que eu sei. P, B, D. Pronto, D. D, isso. P, B, D e Q. Então, elas são só inversão. É uma de cabeça para baixo. O P, por exemplo, aqui. Se eu fizer assim, P, né? Pro lado esquerdo, pro lado direito. Então, ela é uma questão de percepção. A criança não está identificando. O G também, estão falando aqui o G. Então, olha só. Quando uma criança de 1 ano, 2 anos está brincando com uma bola, aqui que eu tenho uma bola na mão, a gente está percebendo? A gente tem o formato, é redondo, tem peso, tem textura. Essa daqui eu consigo amassar. O que eu estou trabalhando isso? Por que a minha criança está brincando com isso? Porque lá na frente, ela vai conseguir identificar que o redondo é a metade da cabecinha do P. O redondo é o A que ela está fazendo. É o O que ela está fazendo.
Então, assim, toda essa parte sensório-motora tem que ser muito bem trabalhada antes da gente chegar com uma letra, com alfabeto, com leitura e escrita. Porque não adianta eu chegar com uma criança de 2 anos, botar o alfabeto no quarto dela e fazer ela falar, olha, essa é o A, essa é o B, essa é o C. Não adianta, a criança não vai dar certo. A criança vai repetir. Tem crianças que vão decorar, que vão identificar. Então, assim, mesmo que você pergunte fora da ordem, ela vai saber qual é a letra. Mas não está na idade adequada. A gente precisa pensar. Nós estamos num mundo muito. Agora, com a pandemia, graças a Deus, a gente está dando uma reduzida na nossa ansiedade de velocidade de querer as coisas, de querer tudo. Porque tem pais, eu já vi pais fazendo isso, assim, que o filho está com 3 anos, está colocando numa escola porque o filho tem que ser o melhor no vestibular. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Eu jamais vou fazer isso, porque eu sei o terror que eu vivi com esse tipo de pressão. E é assim. Por Então, favor. assim, a gente vê escolas muito renomadas em vestibulares aqui em Brasília, assim, falando do contexto de Brasília. Então, assim, o Olimpo, outras escolas. Ai, que bom. Olha só, eu fico muito feliz nos comentários. Eu tô lendo também. Então, ai, gente, escolas... menos, ela desconcentra. Desconcentra, não dou conta, gente. Eu fico sem graça, eu vou ficando vermelho, ó. Vocês vão ver, eu vou ficando vermelho, é verdade. vou tirar o filtro. Então a gente vê escolas muito conteudistas e pais que buscam essa questão a criança está com 3 anos, mas já estão pensando lá no vestibular. Gente, daqui, quando ele for fazer vestibular, 15 anos, a gente nem sabe se vai ter vestibular mesmo. A gente nem sabe como que vai ser a entrada em universidade. Então, assim, não esperem que os seus filhos passem pelas mesmas coisas que vocês passaram. Talvez possa ser mais difícil do que quando eu e você passamos na UNB. A concorrência pode estar muito maior. Concordo. Mas será que vai ser vestibular? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, para que botar uma carga tão grande numa criança que neurologicamente não está pronta para isso? Então, assim, a gente precisa identificar e ver. Ok, beleza. É uma disgrafia do desenvolvimento. E aí, essa disgrafia pode acontecer só em crianças? A gente pode perceber só em crianças? Não. A gente pode perceber também em adultos analfabetos que estão começando o processo de escrita, de aprender a escrever. Então, a gente vai ver isso muito no ensino infantil, quando a criança começa, né, a aprender a escrever, a identificar as letras. Então, a gente observa isso. E aí a gente pode ter a disgrafia motora, que alguns livros, algumas denominações mais antigas, hoje não usa tanto, tá? Chamam de descaligrafia. Então, tá. Já ouvi falar. É a motora. Mas, assim, é um termo que não tá muito em uso, sabe? Mas muita coisa antiga ainda usa, muito material antigo. Então, se vocês verem, essa descaligrafia é pela questão motora. E aí, o que a gente observa? A gente precisa observar tônus muscular. Quando eu perguntei para o Yuri, você consegue fazer barra? Sua letra, ele falou que ele tem disgrafia, que a letra dele é muito feia. E nem é tanto, tá? Porque aquele dia que eu avaliei você, a letra... Acho que é porque você caprichou, né? É que eu tava afundando no papel ali. Então, assim, deu para ler. Não é uma letra ilegível. Pelo menos aquele que você escreveu não estava ilegível. Naquela velocidade, né? Mas enfim. Mas eu vi que é uma lentidão. Você apresenta a lentidão. Você escreve, você desenha a letra. E aí, o que a gente tem que observar? A nossa escrita não começa punho e dedos. Então, assim, beleza, a criança pega errado. A criança pega de um jeito assim no lápis, ok? Tem que arrumar a pega. Gente, precisa arrumar a pega? Eu vejo muitos professores usando... Hoje está na moda usar os adaptadores, né, de lápis. Eu tenho 1 milhão aqui no consultório. Tem vários tipos. Aqueles negocinho, né? Mas não existe... Legal, interessante. Não existe adaptador milagroso. Não adianta colocar
um adaptador num lápis. Eu sei que os professores, gente, eu entendo perfeitamente os professores. Os professores querem o melhor para o aluno de vocês, dos alunos deles, né? Eles querem o melhor e eles vão atrás disso. E eles viram na internet que existe isso, eles vão atrás e vão testar. Só que isso pode atrapalhar ainda mais o desenvolvimento motor dessa criança. Então, precisa, antes de colocar um adaptador num lápis, a gente precisa entender por que essa escrita está diferente, por que a pega está diferente. Geralmente, crianças que pegam assim, são crianças que apresentam tônus principalmente abdominal fraco, porque ela não consegue nem se sustentar sentada, e aí ela precisa compensar essa falta de tônus dando muito apoio. Entendeu? Ela precisa compensar e essa isso falta. atrapalha o desenhar, né? O processo da escrita. Né? A nossa escrita, ela começa via escapular. A nossa escrita não começa mão e dedo. Então não adianta, a criança que tem a letra feia, não adianta a gente colocar para fazer caligrafia. Não adianta. Vai ser sofrimento para você, porque você vai ficar com raiva, porque o seu filho não vai querer fazer, vai dar birra, vai dar piti e não vai fazer bem. Vai ser sofrimento para o seu filho, porque ele vai entrar em exaustão muscular. E, gente, é exaustão muscular mesmo. Entendeu? É uma criança que não vai dar conta. Vai ser ruim, vai doer, vai machucar, ele vai ficar irritado. Então, vai ser ruim para o contexto familiar inteiro. E não vai resolver. Ele pode fazer 6 anos de caligrafia que não vai resolver. Por quê? Porque o problema não é o movimento da letra, não é a mão fazer. O problema é o tônus muscular dele que não tá bom. Enquanto não for trabalhado e melhorado essa questão do tônus, não vai resolver. Não vai resolver mesmo. Entendeu? Não vai adiantar nada, né? Não vai resolver. Você fez caligrafia, não fez, Yuri? Fiz. Qual a sua sensação quando alguém fala caligrafia? Tipo, caderno de caligrafia. Tortura chinesa. Só isso. Eu fui torturado e não adiantou nada a minha tortura. Não serviu pra nada. Exatamente. É isso, gente. Eu tô falando aqui palavra de um garoto que fez caligrafia e passava por aquele momento terrível e não adiantava nada. Mal eu sabia que, quando eu estava presente, próximo da Camila, que ela esteve fazendo gravação para o programa Meu TDAH, tá? Ela tá no programa Meu TDAH, ela foi lá e fez um toque aqui na escápula e tudo, e viu, você tem essa deficiência. Você até falou, né, o que eu teria ali abaixo do normal. E é por isso que minha letra é ruim, é inadequada até hoje. Isso. E aí, assim, a escápula do Yuri é uma escápula que eu consigo enfiar minha mão dentro. Aqui é a escápula, gente, peraí. Deixa eu mostrar aqui, tirar meu casaco, mostrar. A escápula é esse nosso... Não dá pra ver, calma aí. Esse nosso osso aqui. Sabe esse nosso osso, quando a gente pega aqui e você sente? Essa é a escápula. E aí, a escápula, ela é responsável, ela é um músculo, ela é um osso e um músculo, uma musculatura muito grande. E já que ela é muito grande, ela precisa de um tônus, uma força muito maior, porque ela é responsável por todos os nossos movimentos finos. Então, a escrita, para comer, para pentear o cabelo, tudo isso a gente começa o movimento lá de escápula. Então, não adianta pensar que um músculo, uma musculatura, vai estar... Sabe, pronto, vamos lá, pensar. Barriga de mulher quando tem neném. A minha barriga. Vamos lá. Pensar na barriga da mulher. Tá flácida, não tá? Assim que a mulher tem o neném, tá flácida. Não adianta a gente querer que ela fique com a barriga chapada, a não ser as blogueiras da vida, com a barriga chapada, porque a musculatura tá flácida, a musculatura tá assim. Enquanto não for trabalhado tônus para a musculatura melhorar, fechar, essa barriga não vai melhorar. Pode passar 1 ano, 3 anos, 6 anos. Se não for trabalhada essa barriga, essa musculatura, a barriga não vai voltar ao que era antes, se a mulher era magrinha. Então é a mesma coisa com nossa musculatura de toda a parte do corpo. Se não for trabalhado, não vai melhorar. O que a gente precisa da coordenação motora fina. Pode falar, Yuri, desculpa, eu te cortei. Sim, não, tá certo. E na verdade, minha dúvida é o seguinte,
É importante isso daí, mas você acha que tem um tempo certo ou isso pode ser corrigido em qualquer momento da vida da pessoa? Por exemplo, eu gostaria muito de corrigir para ter uma letra melhor. Minha letra é realmente muito ruim, eu evito ao máximo. E a criança também. Então, como é que a gente pode conduzir para Yuri, ir solucionando esses problemas? você que é adulto, eu falava, vai para, assim, eu sei que vai ser muito chato, mas vai para uma academia, ou então arruma um esporte que você gosta, uma escalada, uma natação, musculação. Tem gente que gosta do, como é o nome daquele negócio que você pula e tá na moda agora? CrossFit. CrossFit. Então, tem gente que gosta do CrossFit por conta dos desafios e tal. Então, assim, é malhar. Criança. O que eu faço com uma criança de 3 anos, de 5 anos, de 8 anos, de 11 anos? O que eu faço? Eu vou mandar para academia? Não tem como, gente. Não tem como mandar uma criança para academia. Mas aí entra o terapeuta ocupacional. Aí entra professor de educação física, psicomotricista, Olha. lutas em geral. Então, assim, um judô, um karatê. Eu gosto muito, muito mesmo, e eu indico para quase todos os meus pacientes o jiu-jitsu. Porque o nome do jiu-jitsu, quem conhece sabe, é tipo uma arte marcial leve. Algo assim, uma tradução, mas eu não entendo, né? Não sei japonês, mas é uma arte marcial leve. E aí, o que acontece? Os movimentos do jiu-jitsu, quando você faz, você trabalha muito contração e o movimento isométrico. Então, assim, você tem que ficar mais tempo numa postura, e isso você ganha mais fortalecimento muscular. Então, eu gosto muito do jiu-jitsu. Eu acho que para mim, pensando nos meus pacientes, é melhor do que o judô, é melhor do que o karatê. Então, eu gosto mais do jiu-jitsu. Então, assim, psicomotricidade, a natação, que vai fortalecer bastante, vai dar muita força de abdominal, de intercostais, de escápula, de pernas. Mas aí a natação é aquela natação de verdade, não é uma natação lúdica que a criança só vai Não é mergulhar. só recreativo, né? Não é só levar para a Não, piscina. Ela tem que fazer a natação de fazer várias voltas, o isso, professor acompanhando, exatamente. Então, para ir assim, desenvolvendo a musculatura. exatamente. E a terapia ocupacional, que vai trabalhar bem específico no que aquela criança está precisando. Em tênis, ó, estão perguntando de tênis. Tênis é muito legal. Tênis é Squash. muito bom. Squash é bastante bacana Squash, meu também. Deus. Eu acho muito legal, gente, mas squash foi assim. Eu estava sedentário uns 3, 4 anos. Isso aí tem uns 8 anos atrás. Ah, eu vou fazer squash, porque aquela galera ali pulando e suando e raquetando, é aquilo ali que eu vou fazer. Aí eu fui fazer uma Você aula tinha experimental. força? Não, eu não tinha não, eu não tinha fôlego. Com 10 minutos eu falei, não, professor, quanto tempo? Não, falta mais 20, tá louco? Meia hora de treino. Eu não aguento mais. Eu não aguentei mais, gente, eu fiquei dolorido de cima a baixo no dia seguinte. De fato, eu realmente fiquei assustado. O ritmo é muito forte. Aí fui pra musculação depois, mas enfim. Mas realmente é Mas um você esporte conseguia completo, jogar você tem a que aguentar. bola? Você conseguia jogar a bola na parede e ela voltar? Uma coisa que eu percebia, você fazendo essa pergunta, eu conseguia assim, a primeira raquetada, ok. Quem disse que eu tinha a coordenação motora suficiente para dar a segunda para mim? A primeira até que eu acertava mais ou menos no alvo, onde eu queria, né? Mas na segunda, quando eu virava, acabou. Eu jogava para a lua. Nossa, gente, eu jogava totalmente errado para onde eu não queria acertar. Olha isso. E é de Provavelmente é isso. coordenação mesmo. É, de coordenação. Coordenação. Você não tá com a sua musculatura ali boa. Se você continuasse treinando, com certeza você iria ter desenvolvido Ia isso muito melhorar. bem. Então, o Mas treino você é não que ia dar continuou. Isso. Então, assim, todas essas questões, elas podem auxiliar na questão da disgrafia. Então, assim, a gente falou da disgrafia motora. Deixa eu só pegar minhas anotações aqui novamente, que aí eu não me perco. Senão eu vou falando e me Beleza. perco, né? Porque eu também tenho TDAH. E eu já te falei disso. Então, olha só. Quando a gente falou da descaligrafia, que é, antigamente, né? A descaligrafia, que é essa disgrafia motora, a criança, ela consegue ler. Ela consegue identificar as letras, ela percebe. E aí, na hora que o cérebro dela manda a mensagem, beleza, eu tenho que escrever pato. Ela não consegue fazer o P. Ela não consegue. Ou ela faz de errado, ou ela faz invertido, ou ela faz de qualquer outra forma, né? E aí a gente tem a outro tipo da descaligrafia, que é o do tipo perceptiva.
é quando a criança não consegue identificar a relação e os símbolos. Então, assim, a criança ainda não consegue identificar as letras, a criança não consegue identificar cores, a criança não consegue identificar que isso é uma bola. Então, assim, a foto de uma bola, uma foto 3D, assim ela sabe, beleza, né? Uma foto 2D, na verdade, desculpa. Uma foto de uma bola. Para ela, aquele símbolo não significa nada. Então, a gente precisa... Ela não faz uma correlação perfeita, né? Exato. Então, assim, a criança não identifica os símbolos. E o que é uma leitura e o que é uma escrita? É uma identificação de símbolos. Identificação de símbolos. E então, se ela tem essa é o que eu tô falando, descaligrafia, essa disgrafia perceptiva, é isso, ela não consegue identificar. Então, assim, vocês vão ver algumas crianças, pode ter alguma criança de vocês, que assim, você fala, tá, escreve o P. A criança não sabe como escrever o P, mas ela consegue identificar ali qual é o P. Então, assim, tá passando no semáforo, você viu lá a placa do pare, a criança consegue ler, olha, mamãe, P-A-R-E. Ela consegue ler, ela consegue identificar, mas ela não consegue escrever. Então, é uma disgrafia motora, descaligrafia antigamente. Mas, se ela não percebe, aí a gente vai lá para aquela questão da disgrafia perceptiva. E aí, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Eu puxaria sardinha, né? Se eu falar, vai pro TO. Vocês estão falando, mas é porque você é terapeuta ocupacional. Mas não, gente, é porque o TO é o profissional preparado para trabalhar isso. Mas tem a questão do psicopedagogo. Tem o psicopedagogo e eu acho que é importante, sim, o trabalho do psicopedagogo. Eu amo as psicopedagogas que fazem parceria comigo, que têm pacientes em comum comigo. Mas o olhar do psicopedagogo é voltado para a parte escolar. A parte de musculatura, a parte de desenvolvimento... eu sei que eles estudam isso também, mas a parte de desenvolvimento neurológico, neuromuscular, tudo isso é o terapeuta ocupacional que vai trabalhar. Sim, então, assim, e é importante... Só complementando aqui, gente, é importante o seguinte, não é uma questão única, tá? Eu sei que os pais são, digamos, na teoria, as pessoas que menos entendem disso. Porque o pai só sabe ser pai. Ele é ali e tal, a criança nasceu. Mas e aí, o que eu faço agora? Para onde é que eu vou? Para qual profissional, etc. Então isso fica um pouco confuso. Então é importante vocês tomarem a decisão seguinte, beleza, vocês já levaram um psicólogo, ok, neurologista, ok, psicopedagogo também, ok, agora peraí. Pode ter alguma questão sensorial, motora, muscular, e o psicopedagogo ele não está preparado, capacitado para esse tipo de entendimento, de conhecimento. Então é por isso que é importante, eu sempre falo aqui, bato nessa tecla, gente, bato na tecla também lá dentro do programa Meu TDAH. Percam o máximo de tempo possível no diagnóstico, porque um diagnóstico mal feito vai impactar muitos meses perdidos, anos perdidos, entendeu? E às vezes nem vai ser corrigido. Então, gente, você pode demorar 2, às vezes até 3 meses para ter um diagnóstico fechadinho. Meu filho tem TDAH, tá com disgrafia, problema tal. Beleza, aí você faz o tratamento mais completo e a condução mais completa, tá? Então, não gastem, não se preocupem com o tempo de diagnóstico. Se preocupem com o diagnóstico bem feito. Vamos lá. Então, assim, o terapeuta ocupacional é um profissional indicado para trabalhar essas questões da disgrafia. O fonoaudiólogo também. Tem fonoaudiólogos que fazem trabalhos incríveis, porque eles usam método fônico, claro. E aí vai trabalhando toda essa parte de linguística e escrita, e é bem bacana. Psicopedagogos também, e o psicólogo também. Mas, eu como terapeuta ocupacional, né? Falaria, gente, faça uma avaliação. Faz uma avaliação com o TO, sabe? Porque eu acho que vale a pena. Principalmente quando tem esses transtornos de escrita, de linguagem, para questões escolares, pensando nas questões escolares. Eu vi aqui uma pergunta agora falando sobre descalculia e a dislexia. Elas podem sim estar associadas à questão da disgrafia. É comum ver, por exemplo, da descalculia, um exemplo daquele que eu dei. A criança, na hora de o número 5, por exemplo, ela escreve invertido e ele vira um 2, ela não vai conseguir
executar contas. Ela não vai conseguir fazer contas. Por quê? Vai estar errado? Ela vai fazer, mas vai dar errado. E aí podem diagnosticar como uma descalculia. Então a gente precisa pesquisar bem, sabe? E aí, o que a gente faz? Se for uma questão motora, a gente precisa ver o que está errado, o que está acontecendo com essa criança. É muscular? É o tônus? O que eu estava falando do pegar errado. Tem crianças que a gente não precisa corrigir a pega. Por quê? Porque não está impactando a vida dele. Então, assim, não está impactando velocidade de escrita, não está impactando o desenho da letra mesmo, né? Uma letra que é legível, que todo mundo consegue entender, identificar. Eu sou uma criança, eu fui uma criança que eu não engatinhei. Então, eu não fortaleci quando eu deveria a questão escapular. Por quê, gente? A nossa escrita, a preparação para a nossa escrita começa lá desde os 6 meses de vida, desde os 4 meses de vida. Quando? Quando a criança começa a fazer o alcance aqui, sabe o bebezinho? Quando ele começa a pegar os brinquedos aqui em cima. Quando o bebezinho vira de bruços e já consegue fazer esse apoio dos braços, então ele está fortalecendo escápula. Quando o bebê começa a dissociar o movimento e engatinhar, tudo isso é uma preparação para a escrita. Eu não fiz isso. A minha letra, vou mostrar para vocês a minha letra correndo, que foi o que eu fiz para anotar para essa. Essa é a minha letra. Realmente vê que ela não é muito uniforme, né? Não, e não dá tipo, a minha é pior. A minha é muito pior. Mas só que quando eu era criança, eu escrevia, eu botava muita força para escrever e a minha letra era tão pequena que eu tinha uma professora, coitada, tadinha, nossa senhora, eu fiz muito ela sofrer, porque ela lia minha prova com lupa, tá? Meu Deus. Porque era tão pequena a minha letra era tão pequena que ela usava lupa para ler a minha prova. Então, assim, dever, trabalho, tudo era com lupa. E ela falava assim para minha mãe, ela tem que fazer caligrafia. E eu fazia todos os tipos de caligrafia. Minha mãe, ela é muito brava, né? Minha mãe, só de olhar você já fica com medo. Então, assim, minha mãe, ela só olhava para mim assim, eu tava chorando, falei, mas eu não consigo fazer grande. E aí eu tentava fazer grande, eu cansava, eu não dava conta. Porque a minha letra é pequenininha, minha letra até hoje, assim, hoje tá bem melhor. Mas a minha letra é pequenininha. E assim, eu prefiro 1000 vezes escrever pequeno do que ter que fazer aquela letra bonita. Porque fazer a letra bonita, por que algumas crianças escrevem bastão caixa alta, né? E não escrevem cursiva? Porque quando a gente faz bastão, a gente faz aqui, ó. A. Eu nem mexi meu braço, ó. Eu fiz isso. Quando eu tenho que escrever cursivo, olha o que eu tenho que fazer, o A. Olha o tanto de movimento que eu fiz. Olha o tanto de movimento que eu fiz para fazer uma letra cursiva. A letra cursiva, ela exige muito mais musculatura, muito mais coordenação motora, muito mais interpretação visual do que você está fazendo do que a letra bastão, o A, por exemplo. Então, assim, é muito mais fácil. Porque, tem algumas crianças que não conseguem fazer a letra cursiva. E, cara, eu acho desnecessário uma escola exigir que a criança faça a letra cursiva. Não tem pra quê. Olha, isso é polêmico, porque é polêmico. Eu era assim, a criança na minha época, eu lembro disso. Criança que toda vez que tentava escrever letra bastão, era repreendida, era ali, não, tem que ser cursiva, não sei o que, era todo um movimento para voltar para cursiva. Vou explicar a polêmica. Se uma criança não está preparada motoramente, neurologicamente, para conseguir fazer isso, é desnecessária essa exigência. É desnecessário, porque vai gerar sofrimento para essa criança. Se ela está escrevendo em bastão, está legível, ela está acompanhando o rendimento escolar, ela está acompanhando a turma. Para que você vai fazer essa criança sofrer com letra cursiva se motoramente, muscularmente, ela não está preparada para isso? Eu vejo isso muito com meus pacientes que são autistas, sabe? Gente, precisa ter uma adaptação curricular.
Se o seu filho tem TDAH e ele tem dificuldade, você tem direito de uma adaptação curricular. Então, os professores e as escolas têm que estar atentos a isso. Então, ó, várias pessoas falando que o meu filho não faz cursiva de jeito nenhum, está com 10 anos. Outras falaram aqui em cima que não... É uma exigência que não é necessária naquele momento. A criança já tem tanto sofrimento na hora de escrever, porque muscularmente não está pronta, e você vai Agora, exigir isso. deixa eu desabafar aqui. Agora, imagina uma criança que era eu, a criança, com TDAH, com disgrafia. A professora era chata. E aí eu tinha que prestar atenção na professora chata, tinha que ler o que a professora chata escrevia, na minha velocidade, escrever com disgrafia, me dispersar porque era qualquer coisa era mais interessante do que escrever. Então pensa, cara, era um misto. Eu entrava numa sala de torturas, assim, porque era tortura para todo lado. Porque é difícil, é antinatural o processo de aprendizagem para mim, que tinha TDAH e disgrafia. Então imagine o que o seu filho pode estar passando. Então, por exemplo, vamos atenuar o TDAH? Vamos. Procure os profissionais, tarará, tarará, faça os procedimentos. Vamos atenuar a disgrafia? Vamos também. Procura ali e tal, para fazer a questão muscular, como a Camila falou. Se a criança não está preparada motoramente, muscularmente, tem que ser feita alguma coisa primeiro, uma preparação primeiro, senão é só sofrimento à toa, não é isso? E assim, se é uma criança que está com disgrafia, provavelmente para ela vai ser mais fácil fazer letra bastão. Por quê? Porque exige menos coordenação motora, a letra bastão, do que a letra cursiva. Então, assim, é uma criança que já tem uma disgrafia, tá? É uma criança que, mesmo com a letra bastão, ele já tem uma lentidão na escrita. Você vai colocar mais lentidão ainda, essa criança não vai acompanhar a escola, não vai acompanhar a sala de aula, não vai acompanhar os amigos. Então, assim, não tem pra quê. Não tem pra quê. E por lei, toda escola é obrigada, hoje, desde 2018, por lei, toda escola é obrigada a fazer adaptação curricular para os alunos que precisarem. Então, é direito. Grande avanço. É direito de vocês. É direito do filho. É mais ainda do que direito de vocês. É direito do filho de vocês. Então, assim, poupa esse sofrimento da família, poupa esse sofrimento da criança e lutem pelos direitos dele. Tem muita escola tradicional, muita. É a lei. Gente, é porque se eu fechar aqui. Tá perguntando aqui qual é a lei, mas. 8. Eu mando pro Yuri e o Yuri compartilha. É porque se eu fechar. Peraí, deixa eu pegar o tablet aqui. Eu tô abrindo aqui, ó. Beleza. De 2018. Não, 2018, né? Calma aí. É a 13663-2018. Que é a que alterou a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então, essa lei de adaptação curricular é uma lei recente, relativamente recente, 13.663, 13663-2018. Vou escrever aqui para vocês, ó. 13663/18. Tá? Vão atrás dessa lei aí, porque é uma lei federal, já está aprovada, sancionada, e imprimam essa lei e levem para as escolas, porque lei é lei. Lei não se discute, lei se cumpre. Exatamente. Então, assim, tem escolas tradicionais, isso eu vivi aqui em Brasília, tá? Aconteceu comigo. Eu terminei a minha faculdade, e eu sempre tive interesse, assim, pela questão escolar, sempre gostei. E aí eu fui numa escola tradicionalíssima daqui de Brasília entregar o meu projeto. Falar assim, olha, se vocês precisarem de TO, eu tô aqui, sabe? Porque tem crianças que têm algum atraso, alguma dificuldade. A diretora da escola virou para mim e falou assim, não, Camila, a gente não precisa não, porque a gente não trabalha com criança desse tipo. Aí eu... Conte-me mais. Tipo, esse tipo. Eu acho que deve ter sido a escola que eu estudei, porque eu era o tipo que a escola não queria. Então, assim, algumas escolas tradicionais era costume expulsar. Era mais fácil expulsar a criança, convidar a se retirar, porque a escola não está preparada para dar... Inconstitucional, tá? A escola não está preparada para dar esse suporte que a criança precisa. Pais, se vocês têm crianças, principalmente crianças dentro do espectro autista, você vai com um laudo e a escola fala, não tem vaga, mas tem vaga,
Vocês podem estar com processo. A escola é obrigada a aceitar qualquer criança, independente de laudo ou não. Então, assim, cabe à escola se virar para conseguir se adaptar à criança. Quem tem que se adaptar é a escola e não a criança. Outra coisa, tem crianças que têm disgrafia, crianças que têm dificuldade de aprendizagem, crianças que estão dentro do espectro autista e até crianças com TDAH que têm o direito a ter um acompanhante em sala de aula, um auxiliar dentro da sala de aula. Tem um nome isso aí, eu esqueci também, mas eles têm um auxiliar dentro da sala de aula. Pedagogo auxiliar. Não é um pedagogo, pode ser um estagiário que está lá para auxiliar essa criança. Então, assim, é lei e as escolas... Acho que o nome mediador, isso. E as escolas não podem cobrar por isso, tá? Então, se a escola falar assim, beleza, você pode botar, mas vai ter um valor extra. Isso, PAI agora. Teoricamente é esse nome, PAI. Então, tem até as cartilhas. Antes era o acompanhante terapêutico para crianças com TEA. Para crianças só com dificuldade de aprendizagem, eles falavam que era um tutor, um mediador da sala de aula, mas agora todos têm essa descrição do pai, que é... eu não vou lembrar eu acho que é em inglês, não é não? Não. Enfim. É em português. Mas eu mando isso para você, Yuri, se você quiser compartilhar aqui. Vou compartilhar. A escola não pode cobrar, gente. Nem escola particular e nem escola do governo. Isso não é obrigação dos pais, isso é obrigação da escola. Exatamente. Gente, o que vocês têm que entender é que a escola, mesmo que seja particular, né, não é uma coisa assim, ela tem que cumprir lei, ela tem o seu ônus e o bônus. Então ela tem assim, ela está lá lucrando e tudo, ok, com fins lucrativos, que é uma escola, que é uma instituição de ensino com fins lucrativos, escola particular. Mas não quer dizer que ela só tem lucro não, cara. Ela tem que seguir a lei da adaptação curricular. Ela tem que seguir... Isso é constitucional. Isso está na lei. O que que eu estou falando em constitucional? Se eu não me engano, o artigo 203 ou 207... Depois vocês procurem. 203, 207. Eu falo isso no meu vídeo número 42, que é Guia de Direitos. O que diz esse artigo aí da Constituição? Toda escola, pública ou particular, deve seguir as mesmas diretrizes e orientações da Secretaria da Secretaria de Educação e Ministério da Educação. Então, se lá diz, toda criança tem, a lei número tal, 2018, toda criança tem direito à adaptação curricular. Aí você chega na escola particular do seu filho e fala, mas aqui é a escola particular, tradicional, não interessa. Está na lei, tem que seguir, tá bom? Então, a gente tem que começar a colocar, mostrar para as escolas particulares que os pais são informados, eles lutam pelos direitos deles, tá? E a gente está aqui para informar vocês. Olha só, a Stephanie Machado, que é TO, acho que é TO, tá? TO. Ela colocou aqui para mim a sigla, Profissional de Apoio Escolar. Profissional de Apoio Escolar. Estão perguntando aqui, Yuri, se o TDAH tem direito a esse profissional. Então, teoricamente não. Teoricamente não. Porém, contudo, entretanto, se for uma criança que os terapeutas, os profissionais, os médicos que tratam essa criança, identificam essa necessidade, pode ser, sim, exigido isso. E por ter um diagnóstico, seja qual for, ele vai ter o direito. Então, seja de escola do municipal, seja de escola privada, seja de escola, qualquer escola, e até faculdade, gente. Então, assim, a gente pensa só nas crianças, né? Mas, assim, faculdade, cursos, tudo isso é direito. Então, teoricamente, na lei, o TDAH não tem. Mas, se for o caso de necessidade e os médicos, os terapeutas identificarem isso, pode ser feito relatório exigindo. Aqui está falando, psiquiatra exigiu, mas não cumpriram. É correr atrás, gente, porque... Só uma observação aqui. É aí que tá. Geralmente o TDAH ele está associado, em mais de 50% dos casos, a algum outro transtorno. Então a gente sabe que o TDAH ele não tem direitos mesmo federais, é uma coisa muito assim, é uma visão da Secretaria de Educação e por aí vai, é uma coisa ainda muito remota. Não temos ainda uma lei federal para TDAH e dislexia. Mas, se você tiver ou um laudo que ateste uma comorbidade que esteja nesse
nesse âmbito, nesse aspecto aí, nesse espectro que cubra a questão da adaptação curricular, é uma saída, ou mesmo se não tiver, como a Camila falou, ele não tem algum desses outros transtornos, mas percebe-se uma grande dificuldade acentuada de leitura, ou de escrita, ou de atenção, que necessita uma adaptação curricular, ela tem que ser feita. É o que a gente tem que, assim, a Constituição tem que ser cumprida, né? A criança tem direito a estudar, tem direito à inclusão, tem direito a ser feliz, tem direito a, sabe, não pode ser excluída, você não serve para a nossa escola. Isso não existe. Isso não existe. Eu bato nessa tecla sempre, tá? Então, pegue essa informação de vocês e usem muito bem aí na situação de vocês. E aí eu vi uma pergunta que agora eu me perdi. Peraí. Ah, tá. Estão falando aqui da questão da aula online, que as escolas não estão adaptando. Eu entendo que a inclusão escolar, teoricamente, está sendo algo novo para as escolas, está sendo algo novo para os profissionais, teoricamente, porque a inclusão escolar sempre existiu. Aqui em Brasília, a gente tem as escolas inclusivas do GDF, que são há anos referência, e assim, são muito boas. Referência. E é muito bom mesmo. Então, assim, as escolas particulares hoje, principalmente as escolas tradicionais, elas estão tendo que lidar com essas adaptações. E aí, existem adaptações curriculares dentro de sala de aula, isso é direito da criança. As adaptações da aula online, durante a pandemia, eu concordo que pode ser um pouco mais difícil para as escolas. Por quê? Primeiro que a primeira adaptação foi transformar tudo em online. Gente, crianças com TDAH não estão prestando atenção na aula online. Mas crianças do desenvolvimento típico também não estão prestando atenção. Entendeu? Imagine. Está sendo difícil para todas as crianças. E vai ser difícil para todas as crianças. Então, assim, eu acho que cabe uma conversa com a escola, uma conversa com o professor e falar assim, olha, não está dando. A escola onde eu trabalho, eles são extremamente inclusivos, que é a Escola Maria Montessori, aqui em Brasília. É uma das escolas mais inclusivas que eu conheci na minha vida. E aí, o que os professores estão fazendo? Alguns professores estão entrando, sei lá, meia hora antes da aula e fazendo uma aula sozinho com a criança que precisa. Então, assim, eu tenho crianças dentro do transtorno do espectro autista que estão tendo meia horinha só com o professor, ou antes ou depois da aula. Está tendo material adaptado. Então, assim, o material adaptado que era em sala de aula está sendo enviado para casa, porque a criança não acompanha, por exemplo, o livro. Então, essa adaptação, chega e conversa com a escola, porque eu entendo a dificuldade da escola nesse momento de pandemia, de mudou tudo, mas a gente tem que pensar nas nossas crianças também. Então, assim, não está sendo fácil para ninguém. Cabe uma conversa, eu acho que não precisa chegar lá, sabe, empurrando tudo e falando, não, vai com calma, porque tá sendo difícil para todo mundo. Pede material adaptado, um olhar mais diferenciado do professor. Rapidinho, só um adendo. A escola é feita por pessoas, tá? E às vezes as pessoas não estão se qualificando, pegando experiência para tornar aquilo possível. Então, até com a título de informação, é importante você alertar. Gente, vocês não estão cumprindo muito bem isso aqui, mas isso aqui é lei. Então, assim, adaptem-se, façam alguma coisa aí no curto prazo para a coisa funcionar. O que eu falei, inclusive, é o seguinte, quando você vai lá para exigir o seu direito, é na negativa do direito. Eu não vou fazer porque o seu filho não pertence a essa escola, não está adaptado. Não existe isso, tá? Enfim, é isso aí. Continuando. É isso. Então, assim, se as questões da disgrafia estão atrapalhando a questão escolar da sua criança, analisem, observem tudo que pode ser feito. Será que é preguiça? Será que é porque ele se joga na mesa, ele fala que a mão dói? E, gente, dói mesmo. Se for algo motor, vai doer mesmo, porque o músculo está entrando em exaustão. E aí a musculatura intrínseca da mão não dá conta de sustentar, é força. Eu sinto exaustão. Meia página de caderno, eu sinto exaustão na escrita. Na redação, assim, quando eu fazia redação vestibular, doía tudo isso aqui. Exaustão é diferente de cansaço. Tá? O cansaço é assim, todo mundo fica cansado. É aquela coisa que, beleza, vou ali e descanso. A exaustão é sofrimento.
A exaustão é sofrimento, é dor, é não dar conta mais daquilo. Essa é a exaustão. Então fiquem atentos a esses sinais, os sinais que seu filho mostra, sabe? Porque seu filho vai mostrar isso pra você. E assim, eu entendo que a gente foi criado, o nosso mundo foi criado muito bruto, muito rústico. E a gente fala, é preguiça, preguiça. Ó, vou com o chinelo, ele resolve tudo. Se ele quiser, ele capricha. Gente, qualquer pessoa, se quiser, vai caprichar. Seu filho vai caprichar se ele quiser. Só que vai ser difícil para ele. Vai ser difícil. Então, observem isso. É algo motor? Vai trabalhar com ele. Vai trabalhar as questões motoras, fortalecimento. Mas ele vai perder, não vai acompanhar a turma. Arruma outras formas dele mostrar que ele sabe. Nesse momento. Não quer dizer que ele nunca mais vai escrever, não. Não, gente. Não quer dizer que ele nunca mais vai escrever. Mas arruma outras formas dele se expressar, outras formas dele mostrar o conhecimento dele. Às vezes falando, às vezes mostrando, às vezes digitando. Por que não? Sabe? Exatamente. Então, assim, a gente tem adaptações para tudo. A gente tem que dar... O brasileiro é muito criativo. Então, assim, usem a criatividade para o bem da criança de vocês, para o filho de vocês. Porque ele vai precisar. A criança, ela precisa trabalhar toda essa parte muscular antes para ter uma letra linda. Yuri, se você quiser melhorar a sua letra, é só trabalhar seu fortalecimento muscular. E eu tenho certeza, se você for fazer toda essa parte muscular, melhorar, daqui, sei lá, 6 meses, você me mostrar a sua letra, vai ser outra daquele dia que eu fui te avaliar. Vai ser outra. Vamos ver. Meta, hein? Tá certo. Plano de meta com o seu personal. Meta. Com certeza. Camila, então é isso. A gente está chegando aqui no finalzinho, faltam 2 minutos para acabar a nossa live. E eu quero dizer, então, que eu agradeço muito a sua participação aqui. Que isso. Foi uma aula realmente muito elucidativo, tá? Inclusive, algumas mães podem estar se perguntando como é que faz para, né, na pandemia aí, que não sabe nem se vai acabar agora ou não, para ter um atendimento, talvez procurar um TO. Tem uma flexibilização aí com relação à terapia ocupacional, não é? Explica aí pra gente. Agora o conselho permitiu atendimentos online, mas a gente precisa... Essa parte de escrita, por exemplo, eu não conseguiria fazer um atendimento online, porque eu preciso avaliar a musculatura, eu preciso pegar, eu preciso ver, eu preciso sentir como que tá essa musculatura. Elisa, sua linda, para de me deixar com vergonha, olha aí. Ela é uma TO incrível também, gente, mas eu fico com vergonha. Então, assim, tem Recife... Gente, calma, olha, eu me perco, calma. Recife tem. Responda e é isso aí. Eu mando depois Me mandem no meu perfil. No direct, é to.camila. Assim que acabar, eu vou mandar aqui, vou conversar com vocês, eu vou botar o arroba dela, vocês clicam, segue ela, pergunta no inbox e tudo mais. Tá? Então, assim, existem... Então, você está atendendo algumas coisas... Algumas questões... E eu posso fazer essa consultoria com os pais. Então, os pais podem vir com essa demanda e eu ir orientando o que eles podem fazer na cidade deles. Isso. E lembrando também que a Camila está conosco no programa Meu TDAH, que é o programa que vai pegar na mão dos pais e vai ensinar o passo a passo para dar certo com o seu filho TDAH e conduzir, acelerar o desenvolvimento dele de uma maneira sem sofrimento, sem briga, sem chororô. Você tem ali as aulas para você poder assistir e também o nosso acompanhamento na nossa comunidade, nas lives semanais para tirar dúvida dos pais. Você está com dúvida agora, um problema hoje que você está enfrentando em casa? No programa Meu TDAH a gente vai lá e consegue te ajudar quase que em tempo real, ok? E nas lives em tempo real. Também. Gente, muito obrigado, então, pela participação. Yuri, aí, obrigada, tá, viu? E é isso aí, a gente vai falando, tá? Eu vou encerrar aqui e falta menos de 1 minuto. E quando eu fizer os stories, eu vou marcar a arroba dela para vocês poderem seguir ela também e entenderem mais, tá bom? Tchau, tchau, Valeu. gente. Obrigado, Obrigada. abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.